Bora lá então? Hoje são dia 3, Psiquiatria e Jesus. Hoje foi um dia bem difícil, eu fiz compras. Hoje já são 11 da noite. Eu tô aqui gravando o vídeo. Eu tô com essa virose ainda, mas eu vou gravar sim, eu quero deixar tudo protocolado. Vamos lá então. Dia 3, o tema é Sente-se no divã de Jesus sem medo. E é um caso muito marcante esse capítulo, porque o Jesus ele vai trazer o O autor ele vai trazer uma parte em que Jesus ele encontra a samaritana e ele pede para beber a água e ela pergunta por que o Senhor está pedindo água para ela, porque ela era uma samaritana e os judeus eles não se davam bem com os samaritanos. E o Jesus ele responde daquele modo que quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der dá-se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, nesse momento, e depois disso, a gente vê que a mulher samaritana ela se torna uma das primeiras missionárias. E isso mostra que a gente aprende que Jesus ele é realmente capaz de mudar as histórias de vida. Então, a mulher samaritana ele é um dos exemplos bíblicos que mostra, que mostra a mudança. Só que essa mudança, depois vocês podem investigar um pouco mais a história da mulher samaritana, mas é uma restauração de emoções que, que para a pessoa ter essa restauração de emoções, é necessário a gente chegar no mestre sem máscaras ou veste de religiosidade tóxica. Então, a gente precisa se sentar no divã de Jesus. O divã de Jesus é um lugar de confissões no qual nenhum tipo de julgamento moral deve ser feito. Somente com você, que é um pouco diferente da terapia, que já vi bastante gente que faz terapia, sessões de psiquiatria, que elas usam sempre respostas moralistas ou religiosas, né? Mas sempre no fundo mesmo vai ter um pecado. Muitos cristãos, infelizmente, ainda fazem isso. E principalmente os super crentes, digamos assim, sobre esse nome, eles usam muito essa proteção, esse esconderijo religioso para estar justificando essa narrativa, mas mesmo assim ainda continua naquele ato. Então é meio que mascarado mesmo. Então essa pessoa ela não chegou nesse momento de sentar-se no divã de Jesus sem medo. Abrir a confissão mesmo, do teu coração mesmo. Você precisa ter isso. E o caso da mulher samaritana é um caso muito marcante na Bíblia toda, embora tenha outros casos, mas é um caso muito marcante. E eu vou consultar um pouco o livro por conta que hoje foi um dia puxado e não queria deixar para amanhã, queria fazer hoje. Então, o divã a gente entendeu que é um lugar de recomeço e não há espaço para máscaras ou nem para esconder quem somos. É realmente um lugar que a gente precisa confessar, se arrepender, que a gente vai ter a nossa salvação e o nosso recomeço. Embora muitas pessoas se sentem envergonhadas do passado ou dos pecados, mas Jesus ele escuta nossas histórias para proporcionar uma nova vida. Então você precisa ter isso, e não é de modo de falar alguma meia verdade para tentar esconder alguma coisa, que muita gente faz isso também na hora de contar um desabafo ou tá numa sessão de terapia. Acaba contando uma meia verdade, mas não conta o todo.
Então, isso precisa também ser evidenciado e você precisa conversar isso com Deus e Deus ele vai ver tudo. Não tem como você tá escondendo isso. Deus ele vai te acolher sem preconceito. Da mesma forma da origem do povo samaritano, Jesus ele, ele superou todas as estatísticas culturais, sociais, todos os preconceitos, não teve nada disso, apenas uma conversa simples, social, com a mulher samaritana. Ele estabeleceu, construiu uma nova história da moça, apenas com essa restauração das nossas emoções. Apenas está disponível para isso e disposto de abrir o teu coração. Então não vai ter julgamento moral, nem repreensão pelos pecados ou acusação. E isso mostra, né, que muitos cristãos eles não imitam o exemplo de Jesus. Sempre vai ter preconceito com raça, com gênero, com classe social, cultura. Então, o livro ele traz que um discípulo de Jesus não pode ser preconceituoso, porque Jesus não foi. Embora a gente, infelizmente, vê muitos casos que não são atrelados a isso. E a gente também é muito bombardeado na ideia que o Senhor ele acolhe somente pessoas perfeitas e isentas de pecado. E aí isso afasta muitas vezes a gente da igreja por achar que a gente vai ser condenado por alguma coisa. Uma pessoa tatuada vai frequentar a igreja e ela já tem 1000 olhares, 1000 pessoas já começam a olhar ela diferente já, com outra perspectiva de pensamento. Mas a parte boa que o livro traz é que existe sim a possibilidade de mudança. Então, se algo na sua vida se tornou uma barreira entre você e Deus, esse obstáculo ele foi derrubado. Mas somente com esse arrependimento profundo, você contando as verdades e se arrepender de fato e o recomeço. Um recomeço é sempre bom. Eu estou estudando aqui, fiquei uma semana sem estudar, um exemplo. Recomeça, cara. Recomeça. Ah, eu parei no sábado, volto segunda. Não, volta no sábado um pouquinho. Vai que... Então o livro ele traz muito essa perspectiva que me chamou muita atenção. Então mostra muito como uma igreja que essa tosse. Então, embora muito um líder cristão ele tenha te desprezado ou ter sido um pior exemplo para você, a gente não pode permitir que isso aconteça, que isso impeça da gente se aproximar com Deus. Então eu quero que você anote se existe algum motivo que impede de você se aproximar do Mestre. Isso, a psicologia chama isso de leitura autorreflexiva, leitura reflexiva, para você realmente anotar isso e trabalhar com o seu cérebro. Isso, a psicologia é uma coisa fantástica mesmo. Então, muitas vezes também a gente pede algo para Deus, a gente ora pelo bem da nossa família, pela alguma carreira, mas e o emocional? Eu quero que você anote isso também, que qual foi a última vez que você levou de maneira incisiva alguma queixa emocional sua? Será que teve algum momento que realmente você fez isso? Então, Jesus ele não quer apenas salvar você. Ele deseja curar as suas emoções.
ele muda profundamente a personalidade de quem cruza com ele. E o autor do livro, ele traz muito que nos consultórios psiquiátricos, psicoterapêutico, os pacientes passam por diversas sessões superficiais com temas aleatórios de sua confiança e de empatia, e depois eles começam a falar suas dores. E foi basicamente isso que aconteceu com Jesus e a mulher samaritana. Ele tenta satisfazer a sede pela vida, ou algo que nunca seria capaz de saciar, ou realmente o que ele buscava. E após tantos relacionamentos, ele pode entrar realmente no problema emocional e espiritual dela. Então, quando não estamos bem emocionalmente, podemos render a compulsões, vícios nas mesmas pedras. Então, algumas compulsões são lacunas emocionais que temos dentro de nós, que somente Deus pode preencher. Então, se você tem algum vício, que mesmo que você vá para a igreja, mesmo que você faça terapia e conte meias verdades, somente com Deus, isso será realmente vício, né? Embora você faça algum tratamento com psicotrópicos, com farmacológicos, você realmente precisa tratar isso com Deus mesmo, porque embora os medicamentos ajudem, eles não vão tratar a ansiedade, eles vão tratar o sintoma que dá a ansiedade ou o sintoma que dá a depressão. Então você precisa realmente entender e resolver isso com Deus. E se arrepender mesmo, de fato. Mesmo que você se arrependa e continue um pouco no pecado, acaba caindo, é importante recomeçar. Isso é extremamente necessário. Você não pode desistir. Sempre recomece. Então, às vezes eu fico um dia sem estudar e eu acabo me julgando, me autocriticando sobre isso, mas amanhã eu volto bem, vou descansar, amanhã eu volto tranquilo, não vou perder minha noite de sono estudando até tarde, amanhã eu consigo recomeçar. Enfim, você precisa se restaurar a Cristo sem máscaras mesmo, então eu quero que você anote. Na verdade, eu não que eu quero que você anote, o livro menciona isso e eu vou fazer isso aqui sozinho também, e você, se alguém estiver me acompanhando nessa trajetória, não exatamente esse mês, pode ser depois, vai ficar tudo protocolado aqui. Se você tenta esconder algo com Deus, o que seria isso de fato? Você anota somente para você. E existe alguma coisa que que faz você sentir vergonha ou culpa ao ponto dessa coisa te impedir de Deus, de estar próximo de Deus. E se existe algo de você que não foi conversado para gerar arrependimento de uma cura verdadeira. Então você vai basicamente anotar isso. E aqui, para finalizar, eu deixo um versículo para meditar. João 6, versículo 37, que fala que todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então, a reflexão fica aqui, que sente-se no divã de Jesus sem medo, sem máscara, sem meias verdades. Se arrependa de fato, conte os seus pecados, não haverá julgamentos, e que realmente ele pode mudar a sua vida. E olha que legal, isso é apenas o dia 3 e muita coisa, muita informação. Já realmente mudou mesmo. Eu já sinto a mudança. Eu queria ler o livro todo em um dia só,
mas eu vou abraçar a ideia do processo, que é legal, não só terminar o livro, mas esse processo em si é muito da hora, ter esse momento, poder gravar, que me faz saber o assunto melhor, poder explicar brevemente, embora eu não tenha propriedade para isso. Enfim, obrigado, Deus, por esse vídeo, por esse momento, agradeço muito. Obrigado a você também por ter esse momento aqui. E vamos lá para o dia 4. Fique com Deus. Hoje é sexta-feira. Um bom final de semana a todo mundo. E um abraço.